Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, senhora conselheira. Bom dia, Silvana. Bom dia, doutor Biratã. Hoje nós temos presente aqui também o doutor Joaquim e o doutor Alejandro Leitão, que vão assistir à sessão como ouvintes. Verificada a existência do quórum regimental, nos termos de que trata o artigo 52 do regulamento do CRT, e também nos termos da portaria 140 de 2021, que trata das sessões virtuais por videoconferência, eu, Maria Lineide Silva e Souza, presidente da segunda Câmara, declaro aberta a primeira sessão ordinária do dia 14 de fevereiro de 2022. Na ordem do dia, eu pergunto a Silvana se nós temos resoluções para serem disponibilizadas para leitura e aprovação amanhã. Bom dia a todos. Temos sim, senhora presidente. Pode fazer a leitura dos processos. O doutor Wander Uchoa enviou 2 resoluções. Processos 4021-2019, Disbere, distribuidora de bebidas e refrigerantes, e processo 6005-2018, Autopeças Padre Cícero. Conselheiro Marcos Mota, também 2 resoluções, processo 4236-2019, Casa dos Relojoeiros, e processo 3065-2019, Ford Motor Company Brasil. A conselheira Maria de Lourdes enviou os seguintes processos, com resoluções: 559-2020, SP, Indústria e Distribuidora de Petróleo, 858-2019, Suzlon, Energia Eólica do Brasil, 4861-2018, Ian, Distribuidora de Alimentos. O doutor Leilson enviou 3 processos com resoluções: 3859-2019, Kimberly Clark, Brasil, Indústria e Comércio. 3944-2019, Avon Cosméticos. E 3732-2013, Empresa Brasileira de Telecomunicações. A doutora Eliane Resplande enviou a resolução referente ao processo 849-2019, Roberta Cristina Barreto de Aguiar. E, por último, o doutor Carlos Gondim enviou os processos 779-2019, Fibra, Indústria e Comércio, 712-2021, João Peixoto Barbosa, e 877-2019, Roberta Cristina Barreto de Aguiar. Foram essas, senhora presidente. Obrigada, Silvana. Essas resoluções, elas se encontram disponíveis no WebDrive, né, para leitura, e se os senhores tiverem alguma retificação, e a aprovação será no dia de amanhã. E agora eu passo para o julgamento dos processos propriamente dito. Eu anuncio o primeiro processo do dia, o processo de recurso número 4163/2019, auto de infração 1/2019, 6574, recorrente, distribuidora Quequé Limitada, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Conselheiro relator, o doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. O julgamento de primeira instância foi do doutor Francisco Nilson Freitas e o parecer da doutora Ana Mônica Figueira Menescal. Com a palavra, o senhor conselheiro relator, doutor Marcelo. Bom dia a todos. Doutora Elineide, presidente dessa Câmara, doutor Biratã Ferreira, procurador do Estado, demais conselheiros, é um prazer retornar a esta Câmara. Tive a honra de participar alguns anos atrás da segunda Câmara, né? E agora retorno a esta 40ª Câmara. O processo que cabe aqui votar como já mencionado, distribuidora Quequé Limitada, que foi lavrado através do mandato de ação fiscal 2019
02172, 5 autos, e dentre esses 5, um deles foi quitado, e os outros 4 estão aqui em discussão. O que compete a mim relatar, a acusação trata de entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico nas operações de saídas da chamada e complementa a infração. O contribuinte deixou de registrar a passagem em unidade de fronteira da Cefaz de notas fiscais eletrônicas de entradas interestaduais, conforme explicitado nas informações complementares. O período vai de junho de 2018 a abril de 2019, a multa de R$ 125.230,17, artigos infringidos 153, 155, 157, 159, e a penalidade 123.3M da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258/2017. O contribuinte foi regularmente intimado. Nas informações complementares, além do mandado de ação fiscal já mencionado, tem um termo de início de fiscalização, um termo de intimação, planilha com relação das notas fiscais interestaduais sem registro no CITAM, informação prestada pelo contribuinte, o termo de conclusão. Na informação complementar, o agente fiscal detalha o procedimento de fiscalização. Em cumprimento ao mandato, foi lavrado o termo de início e, através de elementos da pré-auditoria, obtido do laboratório fiscal, verificou várias notas eletrônicas destinadas ao contribuinte sem o registro da passagem no CITRAN. Nesse sentido, foi emitido um termo de intimação 2019-06434, solicitando a comprovação do registro do CITRAN de 33 notas fiscais de entrada destinadas ao contribuinte. Após o termo de intimação, o contribuinte informou, ao longo da ação fiscal, que algumas notas foram emitidas indevidamente, em seu nome, razão pela qual apresentou relação dos documentos. Desse universo de 33 notas fiscais, 5 notas fiscais foram excluídas desse levantamento, porque o contribuinte comprovou que, de fato, foi emitida equivocadamente para o contribuinte, remanescendo 28 notas fiscais. É exatamente a razão do auto de infração. Consta nos autos a primeira relação do termo de intimação com as 33 notas fiscais e, posteriormente, as 28 notas fiscais que remanesceram. Dando prosseguimento, o contribuinte entrou com a impugnação. Basicamente, na sua impugnação, ele alega preliminarmente a nulidade, porque entende que não anexou todos os documentos necessários para comprovar a acusação e dá um destaque ao livro registro de entrada do contribuinte, que ele entende que deveria constar o livro registro de entrada. Não observou a relação das mercadorias, entretanto, nos autos consta que, de fato, ele excluiu as 5 notas fiscais indicadas pelo contribuinte e destaca aqui a nulidade, porque não apresentou documentos suficientes para comprovar a infração. Anexa várias resoluções, paradigmas, decisões descontencioso, e solicita a nulidade do feito fiscal. Afirma ainda que anexaria as notas fiscais, o livro registro de entrada, e diz também que houve um procedimento no sentido de que um inquérito para comprovar que alguém utilizou indevidamente esses documentos em seu nome. Entretanto, não consta no processo nenhuma dessas informações. Na defesa, nem a relação, uma cópia do registro de entrada, nem tampouco esse boletim de ocorrência, o inquérito policial que comprove o que ele alega. Em primeira instância, o julgamento decidiu pela procedência do feito fiscal, afirmando exatamente que esses argumentos trazidos pela parte não constam no processo e decide pela procedência por deixar de selar notas fiscais de entrada no registro eletrônico das operações interestaduais. Esta decisão de primeira instância. O recurso ordinário, basicamente, tem o mesmo conteúdo da defesa,
A diferença é que no recurso ordinário, ele anexa cópia do livro Registro de Entrada 2018 e 2019. Vale destacar que eu confrontei os valores da relação constante do auto de infração das notas fiscais não seladas com o livro de entrada. Então, várias notas fiscais foram, de fato, registradas. Apenas com essa informação, reforça ainda mais que, de fato, o contribuinte adquiriu e não cumpriu com a obrigação acessória, que é de selagem do documento fiscal. Aqui, no recurso, ele faz referência a totalizador. Acredito que ele misturou a defesa com os outros dois processos que tratam do levantamento de estoque, que é a omissão de entrada e saída no seu recurso. Basicamente, são esses os argumentos trazidos. Mais uma vez, ele entende que o processo deve ser julgado nulo por ausência de provas, porque não tinham anexado o livro de entrada, e também as notas fiscais, teriam notas fiscais adquiridas em seu nome, mas o próprio agente fiscal excluiu diante das informações que foram prestadas. Com relação ao cessamento de defesa, pede também a perícia, a redação de uma perícia e a penalidade em procedência, a aplicação do 123.8d. São os elementos aqui que estão no seu recurso. O parecer, no sentido de afastar a nulidade, também a perícia, né, e decide pela procedência, sugere a procedência do feito fiscal nos termos do julgamento singular. É o que importa relatado por ele. Obrigada, doutor Marcelo. E aqui na ordem, eu passo a palavra ao doutor Ubiratã. Bom dia, doutor Ubiratã, seja bem-vindo, o senhor tem a palavra. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia, senhora presidente, senhores conselheiros, aqui numa nova composição, né? Alguns eu já conheço, trabalharam até comigo lá na PGE, né, doutor Alexandre? Outros também. E aqueles novos que ainda não tinham oportunidade, a gente teve aquela reunião lá que o nosso presidente fez para conhecimento de todos. Então, o importante aqui é que a gente, no decorrer das sessões, vai se inteirando, se conhecendo cada vez mais. E, assim, é uma alegria imensa retornar depois de um período de afastamento, acho mais de 3 meses, problema de saúde, né? Licença médica, e está aqui retornando à casa para recomeçar os trabalhos desse ano. Bom, em relação aí ao processo, é muito bem relatado pelo doutor Manuel Marcelo, que a gente tem um prazer imenso, aí trabalhamos durante um bom tempo na segunda Câmara, né? Uma pessoa que realmente contribuiu bastante, com certeza continuará contribuindo bastante. Ele, na época, toda vida que nós precisávamos de informações assim, da parte de informática, de dados, a doutora Elinete fazia isso na época que estava como conselheira, e o doutor Marcelo, na época, sempre nos muniu com esses dados, né? Toda vida que tínhamos uma certa dificuldade, algum esclarecimento, ele sempre acessava o sistema com muita habilidade e fazia isso. Pois bem, o relato aí foi bastante claro. Por quê? Eu vou tentar resumir aqui, sem precisar estar fazendo a leitura na íntegra do parecer, até para otimizar e tornar aqui mais claro. Basicamente, o contribuinte, em sua defesa, ele alega que teria ocorrido um cessamento de defesa porque o fiscal não teria juntado a cópia do livro registro de entrada e que isso impediria, de certa forma, uma completa análise dos dados da infração. Então, não teria juntado as provas suficientes. E aí, nessa linha de raciocínio, ele diz que as notas fiscais, ou seja, ele se insurge contra a forma digital, eletrônica, né? Trazendo muito aquela questão mais antiga dos documentos físicos, do livro registro de entrada, quando a gente sabe que hoje a Cefaz ela trabalha com cruzamento de dados, informações que o próprio contribuinte fornece junto ao sistema,
e aquelas informações são tidas como verdadeiras até prova em contrário. Então, assim, se o contribuinte, ele fornece à Secretaria da Fazenda aqueles dados, aquelas informações sobre a sua movimentação, naturalmente a Fazenda vai trabalhar com aqueles dados, aquelas informações cedidas pelo contribuinte. E caso ele realmente, eu cometi um erro, um equívoco, qualquer coisa dessa natureza, ele poderá vir aos autos e trazer documentos para poder elidir ou corrigir algo dessa natureza. E é interessante observar que o Dr. Manuel Marcelo, no seu relato, ele faz ele esclarece que, inclusive, o contribuinte mais à frente, não sei se em seu recurso, ele traz, inclusive, esses livros registros de entradas. E o próprio relator confere e verifica que, na verdade, não existia nenhum equívoco, nenhum erro, né? Ou seja, desde o primeiro momento ele poderia ter trazido. Então, ele alegou que não tinha, mas depois ele trouxe. E realmente, aí, se é um documento de sua posse, ele, naturalmente, poderia trazer como ele de fato trouxe. E aí o relator, conferindo, verificou que realmente não existia nenhuma falha no levantamento do fiscal, quando ele, de fato, excluiu aquilo que era para excluir, que eram as 5 notas fiscais, remanescendo 28. Né? E o outro argumento também utilizado é que teria sido utilizado as outras notas fiscais, que consta aí do relatório fiscal, teriam sido emitidos indevidamente seu nome. E também não trouxe nada para comprovar tal fato. Né? Inclusive, o relator também deixou bem claro que ele parece que alegou que tinha um boletim de ocorrência, algum inquérito, mas também não trouxe, não consta nos autos, nenhum documento dessa natureza. Né? Então, basicamente, é isso. Assim, então, a gente verifica aqui que não há nenhum tipo de cessar-medida de defesa. O fiscal fez o levantamento com os dados fornecidos pelo contribuinte, depois ele trouxe o livro registro de entrada e não conseguiu demonstrar qualquer inconsistência no levantamento. E aí a penalidade aplicada e confirmada no julgamento e no parecer, e também de conformidade com a Procuradoria, aquela já prevista na nossa legislação de 20%. Enfim, em síntese, senhora presidente, senhores conselheiros, a doutora Silvana aqui, que eu nem fiz menção aqui no início da minha manifestação, aqui, nosso companheiro que já acompanha aqui também de uma longa data aqui, uma satisfação aqui, essa simpatia aí grande, né, doutora Silvana, para continuar aqui nessa lida. Então, assim, em síntese, são essas as considerações que eu tinha a fazer. É um processo, ao meu ver, que não tem maior complexidade, até porque o relator aí destrinchou, esclareceu muito bem aquilo que seriam os pontos polêmicos da questão, e nós somos pela confirmação da autuação fiscal. Era só, presidente. Obrigado. Obrigada, doutor Biratã. E agora eu coloco o processo para a discussão dos conselheiros. Está aberta a discussão. Sem doutor Marcelo, ninguém, sem interesse. Senhores, realmente já destaquei os pontos principais, né? Praticamente pede uma nulidade para ausência de provas, cessar-medida de defesa, e os autos, realmente, o caderno, né, de provas, ele tem todos os elementos. Aqueles documentos, antes da lavratura do auto, o agente fiscal intimou para comprovar, ele indicou que 5 notas de fato não pertenciam, foram excluídas do levantamento, ou seja, não há, pelo menos, não percebo, né, nenhum elemento aqui que possa ter causado cessamento de defesa. Ele pede também uma perícia, mas de uma forma genérica, né, assim, sem trazer nenhum ponto, destacar algum equívoco, algum erro no levantamento fiscal. E, alternativamente, a 6.383D, pela lei, que não houve prejuízo, né, ao fisco, mas há uma penalidade específica, como já mencionado, do Biratã 6.3.3M, que é 20% do valor da operação. Não teria mais nada a acrescentar.
Obrigada, doutor Marcelo. Então, vamos colocar o processo em votação. Lembrando que a gente tem nulidade, perícia e o reenquadramento, que seria mérito, né? Vamos votar primeiro as preliminares. Como vota o doutor Marcelo com relação à preliminar de perícia primeiro, né? Afasto o fundamento do artigo 88 da Lei 15.614, porque não há elementos que comprovem, né? Não traz nenhum elemento de dúvida ou erro, equívoco no levantamento fiscal. Na verdade, o decreto 32.885, artigo 88, que é indefiro, né? Porque formulado de forma genérica. 88.1. Inciso 1. Com relação à unidade, pode ir. Eu acho que voto em parte ou posso anunciar o voto na sua totalidade? Pode anunciar total, doutor Marcelo. Já que não houve muita discussão, nenhuma discussão, pode votar. Afasto com esse fundamento, a nulidade por ausência de provas também não acato, porque o processo está bem instruído, e no mérito, é conhecido o recurso, negar provimento para confirmar a procedência do feito fiscal dos termos de julgamento singular e de acordo com a manifestação da Procuradoria, confirmando, né, o parecer da SEAP pela procedência do feito. Obrigado, doutor Marcelo. Na sequência, a doutora Ana Carolina. Como vota a doutora Ana Carolina? Acompanho o relator, presidente. Obrigada, doutor Henrique. Presidente, também acompanho o relator. Obrigada, doutor Alexandre Linhares. Com o relator. Obrigada, doutor Robério Carvalho. Com o relator, presidente. Obrigada, doutor Lúcio. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigada. É encerrada a votação, né? Anuncio a decisão. A segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário, por unanimidade de voto, conheceu do recurso ordinário, afastou a preliminar de nulidade de falta de provas, considerando a existência de prova com detalhamento de nota fiscal, ID e valores, afasta também o pedido de perícia com base no artigo 88, inciso 1º da Lei 12.670/96, e no mérito nega provimento ao recurso e mantém a decisão de primeira instância nos termos do parecer e da manifestação oral do doutor representante da Procuradoria-Geral do Estado. É esta decisão para o processo. E agora nós passamos para o segundo processo da pauta. Lembrando que o segundo processo e o terceiro processo da pauta, eles são conexos. Eu pergunto aos conselheiros se teria algum prejuízo se a gente fizesse relato e votação em conjunto. Um é a omissão de entrada, o outro a omissão de saída. Da relatoria do doutor Henrique e da doutora Carol. Alguma objeção? Sem problema, presidente. Sem problema, então vou anunciar os dois. Processo de número 14165/2019, auto de infração 2019-6576, recorrente distribuidora QQ Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Relator, o conselheiro doutor Henrique José Leal Gereissati. O segundo processo, 14162/2019, auto de infração 1/2019-6577, recorrente distribuidora QQ Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatora a conselheira doutora Ana Carolina Cisney Nogueira. Doutor Henrique poderia fazer o relato, a doutora Carolina acompanha e faz as considerações no finais. Com a palavra, doutor Henrique. Obrigado, presidente. Primeiramente, gostaria de renovar meus cumprimentos a todos aqui presentes, figura dos senhores conselheiros, doutora presidente, nosso procurador, doutor Biratã, seja muito bem-vindo de volta. Doutor Biratã foi de um bom tempo de recuperação, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Só fez muita falta aqui na nossa Câmara. A Silvana também, né, que sempre nos auxilia aqui em todos os trabalhos, né? Costumamos a dizer que é nosso anjo da guarda aqui da Câmara. Boas-vindas aos novos conselheiros e também desejar um bom dia às pessoas que nos acompanham aqui, doutor Joaquim Vitor, doutor Leandro,
doutora Vládia, né? Acho que já falei de todos aqui presentes. Senhores, esse processo, como o doutor Manuel Marcelo falou, ele é fruto da mesma ação fiscal, né? Que hoje nós temos 3 processos julgando essa fruto dessa mesma ação. E ele trata de uma atualização de estoque. E aqui é um pouco diferente dos outros, né? Porque houve um levantamento físico efetivo, né? O quebrado, né? Porque houve uma diligência mesmo, né? E uma contagem de estoque físico com o acompanhamento do próprio contribuinte. E eu peço permissão aqui para iniciar o relato e eu vou aqui citar alguns trechos da informação complementar que eu acho que pode ajudar aqui no entendimento aqui de todo o desenrolar da ação fiscal. Esse processo trata da acusação de omissão de entradas de mercadorias decorrente do levantamento quantitativo de estoques. Segundo o relato do auto de infração, o acusado teria adquirido mercadorias isentas, no caso do presente processo seria só farinha, desacompanhado de documentos fiscais no período de novembro de 2017 a abril de 2019, no montante de R$ 3.052.811, tendo infringido os artigos 127 e 139 do Decreto 24569, com penalidade prevista no artigo 123, 3S da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258, resultando na cobrança de multa no valor de R$ 915.843,30. O contribuinte foi intimado no decorrer da ação fiscal para justificar as diferenças encontradas no levantamento de estoques, tendo apresentado justificativas, mas sem nenhuma documentação que comprovasse suas alegativas. E aqui, como eu falei, eu peço permissão para ler um pouco alguns trechos da informação complementar que eu acho que vai ajudar aqui no nosso entendimento, né? Primeiramente, ele afirma que essa empresa está sujeita ao regime de substituição tributária por entradas, né, por se tratar do comércio varejista de mercadorias em geral, né, regrado pelo Decreto 29.560 de 2008. Né. Afirma que foram utilizadas as informações transmitidas pelos próprios arquivos transmitidos pelo contribuinte, né, na FD, e todo o levantamento foi feito com base nisso, né. E aí ele discorre um pouco sobre o valor utilizado, o valor médio tanto das saídas como o valor das entradas, né, que foi utilizado, e essa informação serve inclusive por 2 autos, né, porque eu acho que esse auto aqui é a omissão de entrada e o auto seguinte da doutora Ana Carolina será a omissão de saída. Ele fala também que o contribuinte apresentou uma relação de notas fiscais de aquisição de mercadorias não adquiridas, e aqui é uma relação extensa, eu acho que quase 30 notas, né, e que foram informadas tendo o seu estabelecimento como destinatário. Essas notas fiscais não fizeram parte do levantamento do estoque. O contribuinte afirmou que diversas notas, na realidade, teriam sido emitidas em seu nome, mas que ele não teria adquirido essas notas. Então, isso foi considerado para efeito de levantamento do estoque. A contagem foi acompanhada pelo representante da empresa, né, que acompanhou toda a contagem de estoque, foi efetuada no dia 25 de abril de 2019, e o contribuinte também apresentou uma declaração onde ele especifica que suas mercadorias recebidas a granel, quando beneficiadas, sofrem uma perda de 10%. E esse percentual também foi considerado quando do levantamento, né, foi feito toda essa, digamos assim, o atendimento a essas condicionantes que o contribuinte alegou, né, que seriam particularidades do processo dele. Todo o levantamento, basicamente, se refere a 5 itens, né, que seria arroz, açúcar, farinha, feijão e milho em grão. E, por final, ele foi intimado a apresentar essas justificativas, como já falado, mas não apresentou nenhum documento que pudesse dar respaldo ao que foi colocado, né. Em sua impugnação, a defesa argue preliminarmente a nulidade do lançamento tributário, por preterição das garantias processuais constitucionais. Afirma que os fatos narrados não encontram adequação à norma vigente e que não há acervo probatório claro e preciso que teria prejudicado seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Traz como exemplo os itens E e F da informação complementar, onde o primeiro fala sobre o valor médio das saídas, enquanto o segundo discorre sobre o preço médio utilizado nas omissões de entrada. Isso, como eu já falei aqui na informação complementar, ele colocou isso, eu acredito que inclusive a informação fiscal seja a mesma, né? Porque o levantamento é o mesmo, só as infrações são diferentes. Ele colocou
Na omissão de entrada, qual seria o valor que ele teria usado como base e na omissão de saída também. Defende que o princípio da tipicidade tributária não teria sido observado, colacionando algumas decisões de nulidade do CONAT. E, por fim, caso não seja acatada a nulidade suscitada, requer extinção total do processo pela improcedência e, em última hipótese, que seja realizada uma perícia. Como no processo anterior também, ele não anexa nenhuma documentação que questione o levantamento em si, né? Nenhum dado, não traz nenhum dado concreto que justifique essa perícia, né? O julgador de primeira instância afasta as preliminares de nulidades apontadas na defesa, indefere o pedido da perícia e, no mérito, define pela procedência do lançamento, por entender comprovado o ilícito descrito na peça inicial. A defesa interpõe recurso tempestivo, onde ratifica os argumentos trazidos em sua impugnação. O recurso, basicamente, ele traz os mesmos argumentos da defesa, né? A única diferença, que eu acredito que também tem acontecido no processo relatado pelo Dr. Marcelo, é que ele anexa uma série de livros aqui, toda a apuração fiscal dele, né? Traz o cópia de todos os livros. Mas, de fato, não traz nenhum fato novo, assim, para ser apreciado, né? A Assessoria Processual Tributária emite o parecer número 141/2021, onde sugere a confirmação da decisão singular de procedência. E aqui eu deixo o doutor Biratã fazer as considerações dele, mas basicamente confirma tudo que foi colocado na decisão do julgamento singular. Senhora Presidente, seriam essas minhas breves considerações. Obrigada, doutor Henrique. Agora eu peço à doutora Carolina que faça a complementação, se for possível. Bom dia, eu renovo aqui meus cumprimentos a todos. Bom, o processo sob a minha relatoria, as informações complementares, elas são rigorosamente iguais a que o doutor Henrique acabou de relatar. A infração é de omissão de saída, no valor total, não há cobrança de imposto, a multa no valor de R$ 492.934,80, a penalidade é a mesma, do 123.3b, item 2 da Lei 12.670. Em sede de impugnação, eu vi uma pontual diferença. Ele também suscita, em caráter preliminar, nulidade por cerceamento ao direito de defesa, e ele traz um argumento de que foram inseridos produtos sujeitos a diferentes sistemáticas de tributação, não citando pormenorosamente cada nota, quantidade específica dos produtos. No mérito, ele alega que ausência de provas, também inexistência dos elementos probatórios. Também, em caráter preliminar, ele alega nulidade absoluta pelo fato do autuante não ter entregue ao contribuinte, ao final da fiscalização, a totalidade da documentação que embasou a autuação. Colaciona aqui duas decisões do contencioso. O julgamento é no mesmo sentido que o doutor Henrique acabou de relatar, afastando os argumentos da defesa, pronunciando a procedência da autuação. No recurso ordinário, ele renova os argumentos da impugnação, mas ele faz um pedido de perícia, também em caráter genérico, não está no rol dos pedidos, está dentro da fundamentação, colaciona novas decisões no sentido de nulidade absoluta do feito fiscal, pela falta de entrega de documentos e por ausência de documentos probatórios. Presidente, fora isso, o processo é rigorosamente idêntico ao do doutor Henrique. Obrigada, doutora Carolina. E com a palavra agora o doutor Biratã. Obrigado, senhora presidente. Renovando aqui meu cumprimento a todos. Esse levantamento de estoque físico hoje tem se tornado até muito mais raro, né? Porque hoje tudo é feito através de dados eletrônicos, essa contagem física aí, um acompanhamento do próprio contribuinte era muito comum um tempo atrás, mas é o caso aí que realmente, talvez por se tratar de cereais, o tipo de estabelecimento, o fiscal, o importante é que houve esse acompanhamento aí, e aí no estoque o contribuinte confirmou aí a contagem do fiscal. E assim, as alegações, né, se a gente for observar as alegações de impugnação e recurso,
são alegações assim, bem comuns nesse tipo de ação fiscal, né? Falta de provas, o caso contribuinte, que inclusive eu acho que é o mesmo contribuinte do processo passado, então, processo anterior, embora fosse questão do selo, né? Mas a questão que notas que teriam sido emitidas indevidamente seu nome, mas são alegações que não comprova, né? Faz menção a alguns tipos de mercadoria que estariam sujeitas a outro tipo de regime tributário, mas também não demonstra, não traz, ou seja, ele elenca uma série de alegações, argumentações genéricas e não traz nada de seu prol, né? Ele vai alegando uma série de inconsistências, mas basicamente não traz assim, nenhum documento, nenhum fato concreto que possa, digamos assim, fazer com que a Câmara se incline, por exemplo, para realizar uma diligência, uma perícia, para algum tipo de esclarecimento. Inclusive, o próprio livro, depois que ele traz, o livro de entrada, só faz confirmar, como foi o caso no primeiro processo, que a infração estava correta, né? Então, assim, eu não vejo aqui nada que justifique a nulidade aqui, arguída, sobre a argumentação de preterição ao seu direito de defesa. Também nenhum equívoco aqui em relação à tipicidade tributária que não teria sido observada. Foi feito pela sistemática levantamento de estoque, a autuação aqui obedecendo todo o regulamento legal, no caso, no primeiro, omissão de entradas, no segundo, a doutora Ana Carolina, omissão de saídas, né? Artigo 123.3s da nossa legislação, da nossa lei. Outro aspecto aqui a ser observado, que foi objeto da alegação do contribuinte, foi de que esse tipo de mercadoria ele sofre a perda de 10%. E isso aí foi devidamente considerado pelo agente fiscal no seu levantamento fiscal, né? Então, assim, também não teria aqui nenhuma correção a ser efetuada nesse tocante. Estou vendo aqui se tem mais algum aspecto aqui para ressaltar, mas... porque, assim, o contribuinte ele alega uma série de questões, mas como bem destacados os relatores, são alegações bem genéricas, né? Ele vai alegando algumas inconsistências, mas, assim, não trouxe, basicamente, ele não traz assim, nenhum documento ou fato concreto mesmo, né? Assim, um fato pontual. Tem esse fato, não está comprovado, mas ele alegou um fato aqui que merece uma análise. Não tem. Realmente, a gente, observando atentamente, não observa isso. Então, assim, diante dessas considerações, senhora presidente, senhores conselheiros, eu entendo que os dois autos eles devam ser confirmados aí no sentido de procedência da ação fiscal. São as considerações iniciais. Obrigado. Obrigada, doutor Biratã. Com a palavra os conselheiros, né, para a discussão. Doutor Henrique, pode falar. Presidente, só para tentar corroborar aqui com a posição do doutor Biratã também, os auditores aqui, no decorrer da ação, eles foram muito criteriosos, né? Então, foi dado toda a oportunidade para a empresa se manifestar, a empresa apresentou situações específicas, né? Onde não reconhecia diversas compras, né? Isso foi acatado por conta na ocasião do levantamento. Falou também de perdas, né, que tinha no processo, acredito que de embalagem, né, porque ele comprava essas mercadorias em fardos, né, em quantidades maiores e vendia em valores a retalho, né? Então, tudo isso foi considerado, né? O levantamento, inclusive, foi acompanhado, foi assinado pelo próprio representante da empresa. E, assim, eu analisei também os arquivos aqui de todo o levantamento, a gente vê a conversão, a gente vê essa conversão também com essa perda, esse desconto de 10%, então tudo foi feito com a participação do contribuinte acompanhando todo o processo, né? Você vê que todo o levantamento tem relação de todas as notas de entrada, saída, né?
os estoques também, tá tudo assim muito bem claro, né? Então, essa alegação realmente de falta de clareza e precisão, eu já antecipando aqui meu voto, eu entendo por discordar dela. E o pedido de perícia também foi feito de forma genérica, né? Ele não traz sequer um fato que justifique, assim, que houve algum erro, que houve alguma conversão errada, que alguma nota que não foi considerada, não trouxe nada, só falou mesmo ao final de sua impugnação, pediu uma perícia, mas sem fundamentar esse pedido em nenhum argumento fático, né? Então, já antecipando a minha posição, eu também entendo já pela procedência desse lançamento. Obrigada, doutor Henrique. Doutor Marcelo levantou a mão com a palavra. Senhores, eu só acrescentando, né? Planilhas foram anexadas, eu tive a curiosidade de observar no quadro totalizador exatamente a diferença apontada, né? Os produtos, arroz, açúcar, farinha, feijão e milho, onde ele identifica exatamente a omissão de entrada e a omissão de saída, né? Então, são os valores exatamente que serviu de base para a autuação. Apenas destacando esse ponto, né? Os elementos de prova constam-se no processo. Obrigada, doutor Marcelo. Mais alguém? Só para eu entender melhor, as nulidades são as mesmas, né? Ausência de provas, licenciamento é o direito de defesa por não entrega da documentação. E o pedido de perícia. Essa questão da não entrega eu não identifiquei no processo do doutor Henrique. Não identificou, né? Da não entrega da documentação. Eu acho que só tem no recurso ordinário do meu processo. Certo. Então, vamos fazer... Mas as preliminares são as mesmas, presidente. São as mesmas? Então, pronto. Aqui, presidente, ele fala também da tipicidade, né? Ele pede a nulidade também por conta disso. Tipicidade. A norma não seria adequada, né? Assim, não seria claro isso também. Então, ele alega esses dois pedidos de nulidade, né? Nulidade por ausência de provas, pela tipicidade tributária e por cessamento ao direito de defesa. São três. Seria as três preliminares. Isso. Certo. E o pedido de perícia. Isso. Então, podemos votar conjunto? Podemos, sim. Podemos. Então, alguém mais deseja fazer alguma observação, algum esclarecimento? Só essa questão que ele alegou quanto à diferença das sistemáticas de tributação, ele também não alegou no outro processo, né? Porque aqui o levantamento ele se restringe a açúcar, arroz, farinha, feijão e milho em grão. Eu também não considerei um argumento consistente, porque não tem imposto, não está sendo cobrado imposto, se os colegas quiserem acrescentar alguma coisa nesse sentido. Nesse caso, Carol, assim, o meu processo ele é a omissão de entrada, né? O produto é só um produto, que é farinha, e ele é isento, então ele não cobrou. Aqui tem produto isento e com redução. No seu caso, é a omissão de saída, mas ele pagou pela entrada, porque ele é sujeito àquele regime da só multa. Limpa, né? Só multa, não há cobrança do imposto. Isso. Por essa razão, não considerei, não sei por que ele alegou. Não é um argumento consistente. Ok. Então, começo colhendo os votos pelo doutor Henrique. Presidente, a senhora vai pontuar aí o que a gente vai votar, decidir a novidade? Era bom pontuar para constar na ata, doutor Henrique. Isso. Então, primeiramente, com relação à perícia, né, eu afasto também, com base no artigo 97, inciso 1, né, da nossa lei, né, da lei processual, por não ter apresentado nenhum fato ou fundamento que justificasse esse pedido de perícia. E em relação às nulidades também, eu afasto, por a matéria estar bem clara, né, as provas estão no processo, então toda a tipificação também está correta, então, com base nisso, eu afasto esse pedido preliminar de nulidade. Como vota a doutora Carol com relação às preliminares? No também afasto, dela, presidente, as preliminares. Agora eu volto a normal. Depois do doutor Henrique, seria o doutor Alexandre. Com os relatores. Obrigada, doutor Alexandre. Doutor Lúcio. Voto com os relatores. Obrigada, doutor Lúcio. Doutor Robério. Com os relatores, presidente. Obrigada. Doutor Marcelo. Com os relatores.
Então, por unanimidade de votos, né, as preliminares ficaram afastadas. A perícia, com base no artigo 97.1 da Lei 2.670, e a questão das nulidades, a tipificação, porque o fato está bem definido e penalidade exposta no auto de infração e acatada, o cesseamento de direito de defesa, porque consta planilha nos autos, né, com detalhamento dos produtos, nota fiscal, valores, e a ausência de entrega de documentação, porque consta também o comprovante de entrega da documentação e foi realizado pela EFD. No mérito, como vota o doutor Henrique? Presidente, eu voto por conhecer do recurso ordinário, negar-lhe provimento e confirmar a decisão condenatória de primeira instância. Obrigada, nos termos do parecer da assessoria e da manifestação do nosso procurador. Doutor Birata. Obrigada, doutor Henrique. Doutora Carolina? Também conheço do recurso, afasto os argumentos recursais no sentido de declarar a procedência da autuação. Obrigada. Doutor Alexandre, para os dois processos. Relator. Obrigada. Doutor Lúcio? Acompanho os relatores, senhor presidente. Doutor Robério? Com os relatores, presidente. Doutor Manuel Marcelo? Com os relatores. Obrigada, e anuncio o voto, né? Afastadas as preliminares, no mérito, a segunda Câmara do Conselho de Recursos Tributários conhece do recurso ordinário, nega-lhe provimento e confirma a decisão de procedência exarada em primeira instância, nos termos do parecer e da manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Nós temos mais um processo na pauta de hoje, e aí eu indago os senhores se desejam 10 minutos ou se nós podemos continuar. Continuar, presidente. Continuar? Então, pronto. Obrigada. E agora anuncio o processo de número 1.2394/2017, auto de infração número 1/2016-27237, recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido Sapatos JR Calçados Limitada, relator o conselheiro doutor Alexandre dos Santos Linhares, a quem eu passo a palavra. Doutor Alexandre tem a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas conselheiros. Bom dia, doutor Biratã, nosso procurador, com quem eu tive o prazer de ser estagiário. Eu digo ano, doutor Biratã? Em 1998, né? Foi muito aprendizado com o doutor Biratã e o doutor Matheus. E hoje nos reencontrando aqui na segunda Câmara. Então, senhora presidente, inicio aqui o relato. Bom, o contribuinte é uma empresa comercial varejista de calçados e artigo para viagem. Teve lavrado um auto de infração em decorrência de deixar de lançar vendas efetuadas no cartão de crédito nos livros de registro de saída, período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013. E a ele foi, então, imposta a penalidade de 10% sobre o valor da operação, prescrita no artigo 126 da Lei 2.670, com redação dada pela Lei 13.418. Eu peço vênias para fazer a leitura aqui do dispositivo que foi aplicada a penalidade. Abre aspas, artigo 126, as infrações decorrentes de operações com mercadoria ou prestações de serviços tributada pelo regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido retido, bem como as amparadas por não incidência ou contempladas com isenção incondicionada, ficam sujeitas a multa de 10% sobre o valor da operação. De acordo com a fiscalização, foi considerado infringido o artigo 18 da Lei 2.670,
que apenas esse dispositivo trata sobre a responsabilidade solidária do contribuinte substituído quando ocorrer a falta de recolhimento do ICMS substituição tributária pelo contribuinte substituto. Esse foi o dispositivo considerado infringido. Nas informações complementares, o auditor descreveu o seguinte, abre aspas, no fechamento da ação fiscal, verificamos falta de lançamento de suas vendas efetuadas através de cartão de crédito, de conformidade com a relação gravada em CD, anexo, no montante de R$ 2.599.000, referente ao período de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2013, motivo pelo qual lavramos o presente auto de infração, baseado no artigo 126 da Lei 2.670, que ficam sujeitos à multa de 10% do valor do montante decorrente das operações com mercadorias ou prestações de serviços tributados pelo regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido recolhido. A fiscalização anexou à autuação os seguintes documentos: o mandado de ação fiscal, um relatório em Excel contendo as operações que julgaram estarem irregulares e o aviso de recebimento. O contribuinte apresentou impugnação sustentando nulidade da ação fiscal. E ele só trouxe esse único argumento, nulidade da ação fiscal, em decorrência da falta de intimação do termo de início de ação fiscal do administrador judicial, uma vez que a empresa estava sob o estado falimentar, já na época da fiscalização, sintetizando nos seguintes argumentos. Abre aspas. O ilustríssimo juízo da primeira vara de recuperação de empresas falências da comarca de Fortaleza deferiu o pedido de falência da Sociedade Empresária Sapatos, tendo sido nomeado administrador judicial da massa falida da referida sociedade empresário o advogado Roberto Lincoln de Souza Gomes Júnior. O referido administrador judicial não tomou ciência do início da fiscalização, uma vez que não recebeu nenhuma notificação informando acerca do termo de início de fiscalização no momento devido. O termo de início de fiscalização somente foi enviado por AR ao administrador judicial quando da fiscalização já estava concluído e o auto de infração lavrado. Diante disso, do exposto, verifique-se a nulidade do auto de infração lavrado, pois a fiscalização somente se inicia após a ciência do contribuinte, de modo que o auditor fiscal estava impedido de praticar qualquer ato atinente à fiscalização, tendo praticado ato nulo. Solicita que seja reconhecida a nulidade absoluta dos atos praticados ou que seja a multa arbitrada devidamente habilitada pela Cefaz junto ao juiz falimentar, seguindo o procedimento de habilitação de crédito previsto no artigo 8º e seguintes da Lei 11.101/2015. Fecha aspas. Na célula de julgamento de primeira instância, o julgador de primeiro grau, ao conhecer da impugnação, julgou nula a autuação, mas não pelo argumento trazido pela defesa. Na verdade, tem um detalhe aqui na decisão, é que a decisão de primeira instância não enfrentou o pedido de nulidade trazido pela defesa, embora em sua decisão julgou nula a autuação, mas por outro entendimento. Abre aspas. A acusação formalizada no auto de infração é a de que o contribuinte não lançou vendas efetuadas através de cartão de crédito nos seus livros de registros de saídas em 2012 e 2013. As operações com cartões que deixaram de ser lançadas são as especificadas na planilha Vendas de Cartão de Crédito Não Lançadas, exercício 2012 e 2013. Foram analisados os documentos fiscais da empresa e a FD, não tendo sido localizados pelo agente fiscal os documentos fiscais emitidos referente às operações com cartões de crédito identificados na planilha. Consequentemente, não tendo sido emitidos os documentos fiscais, não teriam sido os mesmos lançados na FD. No entanto, no auto de infração lavrado, o autuante não se reportou a falta de registro de documentos fiscais, mas sim a falta de registro de vendas
efetuadas através de cartão de crédito. Persiste a dúvida quanto ao procedimento de fiscalização adotado. É obrigatório o registro na FD do valor total das operações de venda realizadas pelo contribuinte com cartão de crédito. Registro 1.600 FD. O agente do autuante teria constatado a falta de preenchimento do registro 1.600 FD e, com isso, efetuado a autuação. Mas não há certeza nesse sentido, pois o autuante não se reportou a falta de preenchimento do registro 1.600 FD. Persiste a dúvida. Enfim, falta nos autos informações relativas aos procedimentos adotados para apuração do ilícito. Não há como o pleno convencimento da infração descrita nos autos. As autuações fiscais requerem precisão e clareza, bem como provas de que efetivamente demonstra a ocorrência do ilícito fiscal. Na situação sob análise, entendo que não há clareza e elementos suficientes que permitam amparar o feito, devendo ser declarado sua nulidade de ofício, ou CCA, o direito ao contraditório e à ampla defesa do contribuinte. Bom, e aí, em face dessa decisão de primeira instância, contrária aos interesses da Fazenda, o julgador submeteu o processo a reexame necessário. O parecer da Assessoria Processual Tributária, de número 179/2020, opinou por manter a decisão de primeira instância, uma vez que a autuação possui dúvidas quanto ao cometimento do ilícito tributário, conhecendo do exame necessário, mas para negar-lhe provimento. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, doutor Alexandre. Com a palavra, o doutor Biratã. Obrigado, senhora presidente. Como bem destacou aí o doutor Alexandre, relator, teve uma arguição de nulidade da intimação porque não teria sido a empresa devidamente intimada. Ela, se não me engano, entrou em processo de falência e a gente, como sabe, quando a empresa está em falência, ela passa a ter um administrador judicial que passa a ser o responsável por receber todas as intimações. E, segundo a alegação, essa intimação só teria se dado já com tudo concluído, né? Seria a intimação do auto, não houve a intimação inicial para acompanhamento dos trabalhos. Eu não fiz essa checagem nem verificação, porque, de qualquer forma, nada impede que o julgador ele declare nulidade por outro entendimento. Então, assim, isso aí não a se confirmar a nulidade que foi sugerida aí, que foi, aliás, sugerida não, que foi parecer, aí foi julgamento mesmo. A se confirmar a nulidade do julgador, seria desnecessário a gente adentrar aí nessa nulidade da intimação, a não ser que durante as discussões se entenda não cabível essa nulidade objeto do julgamento de primeira instância e confirmado em parecer, aí sim, aí poderíamos avançar e até analisar essa questão dessa outra nulidade. Mas, a princípio, se eu tenho por outro meio, por outro fundamento, eu entendo que há uma nulidade, eu não vejo aí nenhum prejuízo ao processo. Bom, o parecer ele foi bem sucinto, na verdade, ele faz uma remissão ao julgamento de primeira instância. Então, assim, o doutor Alexandre ele já fez a observação da nulidade, e eu vou só aqui, basicamente, me ater aqui aos trechos da fundamentação do julgamento singular, já que o parecer, na verdade, ele se remete ao julgamento como fundamento da nulidade. Então, aqui... olhei aqui o trecho aqui do julgamento. A acusação formalizada no auto é de que o contribuinte não lançou vendas
efetuadas através de cartão de crédito nos seus livros registros de saída, em 2012 e 2013. As operações cartões que deixaram de ser lançadas são as especificadas na planilha vendas de cartão de crédito não lançadas. Consultas realizadas aos sistemas informatizados fazendários, no entanto, revelam que a empresa autuada é usuária da escrituração fiscal digital, FD, desde 2010. E que a FD substitui a escrituração e impressão de livros, de diversos livros, dentre eles o registro de saídas. Assim, por ser usuário da FD, o contribuinte não possui livros e registros de saídas impressos. Assim, apesar de não ter o autuante ser reportado à análise das FDs dos contribuintes, depreende que o levantamento fiscal foi realizado com base nas FDs transmitidas ao fisco pelo contribuinte, não com base nos livros impressos. Entretanto, apesar dessa observação, o julgamento ele diz, tal imprecisão, no entanto, não compromete, não chega a comprometer o feito fiscal, residindo a falta de clareza apontada no início da fundamentação deste julgamento de forma mais específica na metodologia adotada para a apuração. Então, ele entende que isso aí não é motivo para nulidade e entende que a metodologia que não estaria muito clara. Aí justifica da seguinte forma. Conforme vimos, a FD destina-se à escrituração de documentos fiscais. Como é possível constatar a falta de lançamentos de vendas através de cartão de crédito sem que haja a identificação dos documentos fiscais correspondentes a essas vendas? Na planilha elaborada pelo autuante, que ampara a acusação, não há a identificação dos documentos fiscais emitidos. Isso. Quanto a esse aspecto. Apenas suposições, ainda continuando aqui na manifestação do julgamento singular, apenas suposições podem ser feitas quanto à metodologia adotada. Por exemplo, não houve a identificação dos documentos fiscais emitidos pelo contribuinte, referente às operações cartões identificadas na planilha, amparando-se a autuação na constatação de que o contribuinte não registrou na FD nenhuma operação de venda de mercadorias no período. Todas as operações de vendas realizadas com cartões identificados na planilha não teriam sido lançadas no registro de saída do FD. No entanto, consultas realizadas à FD revelam o registro de diversas operações de saída. O julgador diz aqui, a autuação ela se ampara no fato de que o contribuinte não registrou na FD nenhuma operação de vendas. Ele destaca aqui a expressão nenhuma, né? Nenhuma operação de venda. No entanto, quando se vai consultar a FD, há o registro de diversas operações de saída. Pessoal, apesar do autuante dizer que não houve nenhuma operação de venda, há, sim, diversas operações de saída aqui registradas. Então, aí, permaneceria uma dúvida quanto ao próprio método de fiscalização utilizado para identificar a infração. Mais adiante, prossegue o julgamento dizendo o seguinte: por analisar os documentos fiscais da empresa e a FD, não tendo sido localizados pela agente fiscais, os documentos fiscais emitidos referentes às operações do cartão de crédito identificado na planilha. Consequentemente, não tendo sido emitidos os documentos fiscais, não teriam sido os mesmos lançados na FD. No entanto, no auto de infração lavrado, o autuante não se reportou a falta de registro de documentos fiscais, mas sim a falta de registro de vendas efetuadas através de cartão de crédito. Então, persiste a dúvida quanto ao procedimento de fiscalização adotado. É obrigatório registrar na FD do valor total das operações de vendas realizadas pelo contribuinte com cartão de crédito ou débito. O agente do autuante teria constatado a falta de preenchimento no registro 1600 da FD, em que isso é efetuada a autuação, mas não há certeza nesse sentido.
pois o autuante não se reportou a falta de preenchimento do registro 1600 da FD. Então, ele persiste a dúvida segundo julgamento de primeira instância. Outras possibilidades de procedimento de fiscalização adotados existem, sendo possível que o autuante tenha se utilizado de inteligência fiscal diversas. O exemplo sendo enumerados acima apenas busca evidenciar a dificuldade de compreensão plena do feito fiscal, ou, em outras palavras, o raciocínio fiscal adotado para detectar o ilícito tributário apontado nos autos. Então, assim, em síntese, eu fiz aqui remissão ao julgamento de primeira instância, porque, como eu bem destaquei, o parecer, ele basicamente se remete ao julgamento de primeira instância. Então, por isso aqui que eu fiz a menção ao julgamento. Então, no julgamento, a gente percebe aqui a dificuldade do julgador de entender a metodologia de como ele vai suscitando aqui as dúvidas, os questionamentos e a incompreensão dele em relação à metodologia. É naturalmente aí que talvez algum conselheiro possa querer ter alguma observação a fazer ou tenha até entendido a metodologia e qual foi a razão ou de qual foi o procedimento aqui que o fiscal ele quis adotar. Mas, assim, a princípio, eu também aqui não consegui identificar, e por esse motivo, pelo menos nesse primeiro momento, eu também concordo aqui com essa nulidade. Por hora, são essas considerações, senhora presidente. Obrigado. Obrigada, doutor Biratã. Coloco o processo para discussão. Doutor Alexandre. Senhora presidente, esse auto é aquele tipo de processo que a gente começa, é o erro de dizer assim, esse vai ser fácil. Porque ele é um auto truncado, né? A gente nunca deve alegar isso, mesmo que seja fininho, pequenininho, né? Mas essa questão, acho que o doutor Biratã, ele esclareceu, e até melhor do que o meu relato, que o auto de infração, o fiscal, o auditor de primeira instância, fazendo a sua perquisição dentro dos acessos ao sistema, ele presumiu, acreditou que o fiscal, na sua autuação, entrou na FD e disse o seguinte: olha, na FD do contribuinte, aqui no registro 1600, não consta o totalizador das vendas de cartão. Por isso, por falta dessa informação na FD, eu, autuante, estou considerando a autuação por falta de registro dessas vendas na escrituração. E aí aplicou o artigo 126. Então, o julgador de primeira instância, efetivamente, teve uma dificuldade muito grande para tentar entender a metodologia da fiscalização, partiu de uma premissa, acreditando que era aquela fiscalização, e disse, bom, nesse sentido, como fica difícil dizer se foi uma falta de escrituração de documentos fiscais de saída, ou se foi uma falta de registro de vendas do cartão de crédito, que por não ter lançado no campo 1600 FD os valores de venda de cartão de crédito. Seja como for, na FD do contribuinte, já que ele é um comércio varejista, estão lá lançados os documentos de saída, né, os cupons fiscais. Então, o contribuinte teve lançado, o julgador de primeira instância constatou que houve escrituração dos registros de saída, os cupons fiscais, mas não entendeu o motivo da autuação e achou que foi falta de escrituração da informação do totalizador do cartão de crédito na FD. E mais a fundamentação do auto de infração é pela falta de escrituração fiscal de saída. Então, por essa razão, ele foi pela nulidade. Bom, também essa questão da ausência da intimação do administrador judicial é algo que pode ser superado, uma vez que, quando iniciou a fiscalização, não ficou claro que o administrador já tinha sido nomeado. Isso não ficou claro no processo, até porque quando se trouxe ao processo o cartão
do qual ele está como sócio responsável, o administrador, lá não tem uma data. Então, o relator aqui não tem como dizer exatamente se ele entrou como administrador já durante a fase do início da fiscalização. Contudo, a defesa foi apresentada tempestivamente e ela não trouxe nenhum elemento capaz de elidir o entendimento, né? E, por essa razão, assim, eu acho que não houve uma preterição do direito de defesa em razão da falta de intimação do administrador judicial. Mas, em razão da falta de clareza da fiscalização, aí sim eu acho que temos uma questão a analisar dessa falta de clareza. Inclusive, nesse sentido, o parecer. Por hora, seriam essas palavras, senhor presidente. Obrigada, doutor Alexandre. Doutor Marcelo. Bom dia a todos, senhores. O decreto 32.885/2018, que regulamenta a lei 15.614, tem uma seção que trata do auto de infração. O artigo 41, ele diz o seguinte: o auto de infração será gerado por meio do sistema eletrônico e deve conter os seguintes elementos. E relaciona. O parágrafo 2º, ele é bem claro quando ele diz: o relato da infração deverá conter a descrição clara e precisa do fato que motivou a autuação, a circunstância que foi praticado, fazendo acompanhar de relatórios, planilhas, demonstrativos e demais levantamentos indispensáveis à comprovação do ilícito narrado, produzidos em meio digital, inclusive. Consta como anexo um CD que, inclusive, foi disponibilizado no Drive, e o único elemento que tem é uma planilha em que ele relaciona as operações com cartão de crédito e totaliza 2,5 milhões, que é a base de cálculo da autuação. Ou seja, o único elemento de prova trazido aos autos é essa planilha, em que não é confrontado, não tem confronto com o livro, com estruturação fiscal digital, apenas os valores da operação, sem nenhum outro elemento. Então, parece que está muito claro aí a ausência de elementos que comprovam a acusação. Então, parece-me que essa nulidade está muito destacada, pelo menos para mim está clara, né, quando não traz os elementos que comprovam a acusação fiscal. É só para ver. Obrigada, doutor Marcelo. Mais alguém deseja falar? Doutor Henrique, com a palavra. Presidente, só para tentar contribuir aqui também, eu estava efetuando aqui uma pesquisa nos sistemas da Cefaz, né, e realmente a empresa, no exercício de... Doutor Henrique, a sua fala está truncando para mim. Está cortando? Eu também não escuto. Está me ouvindo? Tá. Agora sim. Eu vou tirar a imagem aqui, porque a internet eu acho que não está boa, para ver se melhora, tá bom? Melhora, certo. O que eu gostaria de deixar registrado, presidente, está me ouvindo? Estamos. Consultando aqui os arquivos, né, a gente consegue detectar que no exercício de 2012, a empresa efetuou vendas no valor de 1.267.000. E no exercício de 2013, 1.382.000, né? Então, somando esses dois valores, ele dá um valor um pouco superior ao valor que está efetivamente lançado aqui nessa planilha, como o doutor Manuel Marcelo acabou de falar, né? Que seria de 2.599.000. O que realmente a gente sente falta nesse processo é um confronto dessas operações, né? Assim, se isso tudo realmente é venda de cartão de crédito, que é possível que seja, né? Mas o processo realmente não está bem instruído em relação a isso. Então, nós não temos a certeza com relação a esse lançamento, né? Por conta disso, que não houve esse confronto, como o doutor Manuel Marcelo bem colocou aqui na fala dele. Seria só essa a minha contribuição, senhora presidente. Obrigada, doutor Henrique. Mais alguém deseja falar ou podemos colocar em votação? Todo mundo? Doutor Alexandre.
Presidente, só para poder encerrar o assunto, já que está bem debatido, se essa questão realmente é de nulidade ou se os conselheiros entendem de que é de improcedência, uma vez que nós estamos falando aqui de um lançamento que não se desincumbiu de trazer a prova da acusação fiscal. Né? Isso é um caso de nulidade ou seria um caso de improcedência mesmo, né? Não ficou materializado a infração. Aí eu queria ouvir os conselheiros nesse sentido, presidente. Alguém deseja falar? Doutor Biratã, a gente tinha um posicionamento, o senhor poderia... Presidente, assim, a ausência de prova, ela pode, de fato, gerar uma improcedência. Eu acho que, sob o ponto de vista prático, não teria assim, nenhuma consequência para o contribuinte, que aqui, de qualquer forma, a nulidade não seria uma nulidade formal, seria uma nulidade material, né? Então, assim, essa ação, de qualquer forma, não poderia ser renovada. Mas, assim, o julgamento de primeira instância e o parecer, o raciocínio deles é a falta de compreensão. Então, assim, eu vou seguir a linha... Assim, quem quiser entender que é ausência de provas e for pela improcedência, assim, mas eu vou continuar mantendo aqui meu raciocínio aqui, que foi a linha esposada pelo julgamento de primeira instância e adotado pelo parecer, de falta de clareza, de não entender a metodologia, exatamente o que o fiscal estava buscando. Então, assim, por essa falta de clareza, eu vou me inclinar pela nulidade da autuação fiscal. Mas, assim, é uma questão muito tênue, né? Assim, cada um pode enveredar aí, escolher um caminho a adotar. Eu vou manter aqui o entendimento, senhora presidente. Obrigada, doutor Biratã. Na realidade, eu também tirei minha imagem porque a internet está um pouco ruim. Doutor Manuel Marcelo pediu a palavra. Senhores, eu entendo que a nulidade, ela para mim, está muito clara quando o próprio autuante ele não anexa, não se encarrega, né, de mostrar todos os elementos que comprovem. Através de consultas ou do julgador, agora, através do Henrique, é que a gente está vendo alguns elementos que, ao confrontar com o levantamento, poderá remanescer ou não alguma diferença. Então, eu entendo que nos autos, nós não temos elementos para avançarmos para uma análise mais detalhada, até de confronto, né, com FD ou qualquer outro registro. Então, eu entendo que o artigo 41, parágrafo 2º do decreto, ele é muito claro, que é uma incumbência do próprio autuante que não foi feita, ou seja, não há elementos que comprovam se de fato o simples confronto ele não fez. Falta uma outra parte, um outro elemento, que por uma consulta nós obtivemos, mas entendo que pode remanescer ou não, ou essa diferença é ou não superior, enfim, nos autos entendo que não há elementos para avançarmos no mérito, é a minha opinião. Ok. Então, o doutor Marcelo entende também que seria uma nulidade por ausência de elementos probatórios. Eu só vou acrescentar uma das primeiras lições que eu aprendi quando eu cheguei na Fazenda, que quando você reconhece uma improcedência, você está afirmando que a infração não ocorreu. Eu acho que no caso dos autos a gente não pode avançar, como disse o doutor Marcelo. Aqui nós temos uma nulidade clara por falha metodológica, por ausência de provas, falta de clareza, mas não avançarmos no mérito e afirmarmos que a infração não ocorreu. Só um adendo, presidente. Obrigada, doutora Carol. Só lembrando, doutor Alexandre, que nesses casos de nulidade por ausência de prova, só vai para a questão para ser refeito quando é uma nulidade formal, né? Aí fica consignado que seria uma nulidade por ausência de elementos probatórios. Doutor Alexandre, consegue ouvir? Vocês me conseguem ouvir? Porque eu estou sem visualizar. Sim, ouvimos. Doutor Robério levantou a mão. Conselheiro Alexandre, senhora presidente, senhores conselheiros, eu estava buscando aqui, Alexandre, uma brecha que me encaminhasse para a improcedência. Mas, realmente,
aparenta que é um caso de nulidade. Doutor Manuel, eu acho que me esclareceu muito bem. Né? Obrigado, doutor Manuel, aí, pelo esclarecimento, e as palavras da presidente também me deixou mais confortável por ir pela nulidade formal por ausência de prova. Então, eu acho que nós podemos colocar para votação. Eu pergunto ao doutor Alexandre como vota no processo. Senhora presidente, voto por conhecer do reexame necessário para negar-lhe provimento nos termos do parecer da consultoria processual e da douta procuradoria. Obrigada, doutor Alexandre. Doutor Lúcio. Eu acompanho o relator, senhora presidente, na nulidade na íntegra. Obrigada, doutor Robério. Com o relator, presidente. Doutor Marcelo. Com o relator. Doutora Carolina. Com o relator, presidente. E o doutor Henrique. Acompanho o relator, presidente. Doutor Henrique. Acompanho Obrigada, o relator. doutor Henrique. Obrigada, deu para escutar. Então, anuncio a decisão. A segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário, por unanimidade de votos, conhece do reexame necessário, nega-lhe provimento e confirma a decisão de nulidade proferida em primeira instância, nos termos do parecer e da manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Esta decisão. Para o último processo da pauta. Assuntos gerais, pergunto se alguém tem algum pedido, alguma fala para que seja consignada. Eu teria só um aspecto, eu gostaria de pedir aos conselheiros que verificassem se estão conseguindo acessar o WebDrive pela matrícula e senha. É muito importante que vocês façam isso no primeiro momento, porque torna mais fácil o acesso, mais seguro do que a gente enviar um link, certo? Quem tiver alguma dificuldade pode entrar em contato com a Silvana, que ela resolve esse problema. Doutor Biratã? Presidente, eu tentei acessar pela minha senha antiga e não aceitou. Creio que é porque eu fiquei afastado um tempo. Acho que depois de um certo tempo, automaticamente desvincula alguma coisa, né? Porque a senha eu sei que estava correta, mas ela não aceitou, não validou. Então, assim, acho que eu vou precisar de outra senha. Então, nós vamos... Pronto, nós vamos pedir um force de senha para o senhor, tá certo? Doutor Lúcio certo. Também levantou a mão. Senhora presidente, eu também não consegui acesso pela minha própria matrícula. Eu queria também... Certo. Agora, a do doutor Lúcio, presidente, foi pedida agora, é uma senha nova. Ele não conseguiu acessar? Não consegui acessar, senhor. Certo, vou ver. Nós vamos fazer um teste, doutor Lúcio, e verificar para o senhor e a gente entra em contato com o senhor, tá certo? Tá, João, eu agradeço. E aí, assim nós chegamos... Pronto, aí a gente entra em contato com o senhor. A gente chega ao final, né, da pauta de hoje. Eu agradeço a todos a paciência, a dedicação aos processos, e eu vou só anunciar a nossa pauta de amanhã. Eu sempre esse início, nós tivemos muita alteração de pauta, né? Amanhã é dia 15, nós teremos o processo da Metalúrgica Brasil Indústria e Comércio, da relatoria do Dr. Manuel Marcelo, distribuidora Irmãos Barreira de Bebidas, relatoria do Dr. Henrique, também do Irmãos Barreira, o auto de número 2015-05807, da relatoria da doutora Ana Carolina, e outro processo do Irmãos Barreira, da relatoria do Dr. Robério Fontinelli. Agradeço os senhores e peço a Silvânia que pode parar
a gravação. Parou a gravação aí, Silvana? Pode falar, doutor Biratã.